Olá, meus amiguinhos! Bem-vindos a mais uma história da Caixa de Histórias da Tia Ninha. Estão preparados? Vamos lá? Semana passada nós terminamos a nossa história com Moisés no palácio do rei. Ele estava lá com a princesa, aliás, ele era um príncipe. E semana passada nós vimos que ele saiu e matou um egípcio. Então, ele saiu do palácio como fugitivo. Fui! Tcharam! Voltei! E agora Moisés estava, olha a mala de Moisés, fugindo. Ele se tornou de príncipe a um fugitivo. E ele ficou fugindo, crianças, fugindo. E toda hora ele perguntava, tem alguém me seguindo? Ai, eles vão me matar! Socorro! E fugindo. E adivinha para onde ele foi? Tcharam! Para o deserto! Crianças, a palavra de Deus diz que ele foi para o deserto de Midian. Olha a palavra de Deus. Estamos contando a história de Moisés. Agora é uma outra parte da vida dele. Quando ele foge do palácio, ele vai para o deserto de Midian. Crianças, quando ele estava no deserto, ele estava com muita sede. E ele foi até um poço para beber água. Vocês querem saber o que aconteceu? Vamos lá no poço? Lá no poço, tinham alguns pastores junto com Zípora e suas irmãs. E esses pastores sempre aproveitavam e ficavam falando, põe água para mim, pegue água no poço para mim. Vamos, mulheres, peguem. Nesse dia, quando Moisés estava fugitivo, ele apareceu ali no poço e aí ele deu a ordem para aqueles pastores e falou, vão embora. Os pastores, saíram fora. E aí, nesse dia, Moisés pegou água para Zípora e suas irmãs. Ah, que rapaz bondoso! Zípora saiu correndo daquele poço, foi para casa e conversou com seu pai. Pai, hoje um homem muito bondoso. Pai, ele pegou água para nós. Ele nos deu água e ele fez com que os pastores fugissem daquela fonte, daquele poço, e eles saíram correndo. Então, o pai manda chamar a Moisés. Crianças, Jetro era o nome do pai de Zípora e de suas irmãs. E Jetro falou, filhas, vão buscar esse homem. E aí, as meninas foram lá, chamaram Moisés e falaram, Moisés, meu pai chama para que você vá para nossa casa tomar um lanche. Queridos, Moisés foi para a casa de Jetro e chegando lá, Jetro amou Moisés. E sabe o que Jetro falou? Moisés, vem morar conosco. E aí, gente, tchan, tararam, Moisés se apaixonou e naquela época eles precisavam casar com a primeira filha da família. Então, Moisés se casou com Zípora. Olha só, pessoal, vamos para o casamento de Moisés. Opa! Casando Moisés casou com a filha mais velha. E ele acabou até esquecendo daquela história que ele era egípcio? Não. Fugitivo? Não. Agora ele era o senhor Moisés, casado com a filha de Jetro. Que bênção! Deus cuidou de Moisés. Ele não ficou sozinho. Mesmo no deserto, Deus providenciou uma família para ele. E agora ele morava junto com Jetro e sua família. E ele era casado com Zípora. Que nome, né, pessoal? Mas a história continua. E sabe o que Moisés se tornou? Pastor de ovelhas, isso mesmo! Ele se tornou um pastor de ovelhas. Então, um dia, ele estava lá no campo, crianças, pastoreando as ovelhas.
cuidando de cada uma com todo cuidado. Até que um dia, Moisés saiu com as suas ovelhas para o campo e elas começaram a pastar naquele lugar. E aí, ele observou uma coisa bem diferente. De repente, ele olhou logo acima e viu uma sarça pegando fogo. Sarça é uma árvore, crianças, um pequeno arbusto que fica nas montanhas. E aí, ele viu essa sarça, essa árvore pegando fogo. Enquanto Moisés cuidava das ovelhas, ele viu algo impressionante. Crianças, ele viu uma sarça que tinha fogo, mas ela não pegava fogo. O fogo estava atrás dela, estava nela e ela não pegava fogo. Então Moisés se aproximou para ver o que estava acontecendo, o que era aquilo. Então, a hora que ele chegou perto, ele ouviu uma grande voz dizendo: Moisés, 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 tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Crianças, que coisa impressionante! Moisés, frente daquela árvore pegando fogo, da sarça ardente, e Deus deu uma ordem para ele. Sabe qual foi essa ordem? Você quer saber? Então não perca a próxima história semana que vem na Caixa de Histórias da Tia Aninha. Tchau!